184. Quantas diagonais não das faces tem um prisma cuja base é um polígono de n lados? Então ele quer saber a quantidade de diagonais, mas não está interessado, né, nas diagonais das faces. Então a gente vai ter que tirar isso daí. Essa figura aqui ela não tem no exercício, tá? Eu trouxe somente para poder tentar explicar para você o que está acontecendo aqui. Tá, ok? A gente vai utilizando aqui essa figura como exemplo. Então, primeira coisa, a gente tem que analisar, tem que fazer o cálculo e entender quantas retas que nós podemos fazer no total, vai incluir arestas, diagonais das faces e as diagonais que o próprio exercício está pedindo. Qual que é o cálculo que nós fazemos? Para fazer esse cálculo, a gente tem que saber o número de vértices que tem no prisma. Nesse nosso exemplo aqui, nesse prisma que eu trouxe, você pode observar aqui, ó, que ele vai ter 1, 2, 3, 4 vértices na base, certo? E mais 4 vértices na base de cima. 4 vértices na base de baixo e 4 vértices na base de cima. Então vou chamar de V aqui para vértices, certo? Então o que nós temos? Nós temos a quantidade de 2 vezes 4 vértices, né? O dobro de número de vértices da base. Então como ele tem 4 lados, ele vai ter 4 vértices na base, então no total ele vai ter o dobro de 4, 2 vezes 4. O nosso polígono, não, o nosso prisma, que nós estamos calculando, o polígono, né, da base, ele tem n lados. Então, se ele tem n lados, isso quer dizer o seguinte, que o número de vértices que vai ter esse prisma vai ser um total de, vou colocar aqui, vértice, vai ter um total de o dobro de n. O dobro de vértices. Porque se a base tem, o polígono tem 4 lados, então ele vai ter 4 vértices, então vai ter o dobro de vértices. Então se o polígono vai ter n lados, então ele vai ter n vértices, e o prisma vai ter um total de o dobro, né, 2 vezes n, né, 2 vezes o número de vértices da base. Então calculando o que a gente já havia falado no início, nós vamos calcular aqui, fazer uma combinação de 2n, que é o número total de vértices que tem esse prisma, onde será tomado 2 a 2. Logo vai ficar 2n vezes 2n menos 1, dividido por 2 fatorial, que é igual a 2. Simplificando aqui, vai ficar n vezes 2n vai ficar 2n2 menos n vezes 1, n. Então, o que nós temos aqui? Ó? Esse cálculo aqui que nós acabamos de fazer, onde chegamos a 2n2 menos n, nesse cálculo aqui estão inclusos, vai estar incluso aqui, ó, vou colocar o número total de arestas do prisma. Então vai ter o número total das arestas das faces laterais, o número total de arestas das faces laterais, e também vai ter o número total de arestas, né, incluído das duas bases. Só que também aqui vai ter o seguinte, vai ter o número de diagonais. E a mesma coisa, vai ter o número de diagonais das faces laterais e o número de diagonais das duas bases, certo? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o número total de arestas e o número total de diagonais das faces. O número total de arestas das faces laterais e das bases e o número total de diagonais das faces laterais e também das bases. Voltando aqui para o nosso prisma como exemplo. Se você tem aqui, ó, vamos nos focar agora aqui no número de arestas, tá? Deixa
chamar aqui de A. Primeiro nós temos aqui, vamos ver o número de arestas desse prisma aqui das faces laterais. Se o prisma, esse nosso prisma aqui, ele tem 4 lados ou 4 vértices, então o número total de arestas das faces laterais vai ser quanto? Vai ser 4 arestas das faces laterais. E das bases? Nós vamos ter quantas arestas? Se você perceber, né, é um prisma que tem 4 lados, então ele vai ter 4 arestas. Só que como são duas faces, duas bases, né, a base de cima e a base de baixo, então vai ser 2 vezes 4. Lembrando que esse 4 aqui é o número de arestas das bases. Então, voltando para cá, para o nosso exercício. Então, nós vamos ter o seguinte. Qual que é o número de arestas das faces laterais? Estamos trabalhando aqui as arestas. Então, o número de arestas das faces laterais é igual a N. Por que N? Porque esse nosso prisma, né, o polígono tem a base dele, né, que é um polígono de N lados. Então, se tem N lados, então vai ter um número de N arestas, certo, das suas faces laterais. E o número de arestas das bases vai ser quanto? Se a base tem N lados e ele vai ter duas bases, então vai ser 2N. Então, 2N é o quê? 2 vezes o número de lados, certo? É o dobro do número de arestas das bases desse prisma. Tanto a base de baixo quanto a base de cima. Então, somando isso daqui, N mais 2N aqui vai ser 3N. Agora nós vamos trabalhar o número de diagonais, tá? Vamos pegar aqui o nosso prisma como exemplo. Diagonais. Então, as diagonais, as faces laterais, né, as diagonais das faces laterais serão sempre 2. Como assim? Porque as faces laterais são quadriláteros. Como esse nosso prisma aqui, ele tem 4 lados, então vai ser 4 faces laterais, certo? Onde cada face lateral vai ter 2 diagonais. Então aqui nós vamos ter, em relação às faces laterais, 2 vezes 4. Quem é esse 4 aqui? Esse 4 aqui é o número total de faces desse nosso prisma aqui do exemplo. E quem é esse 2 aqui? Esse 2 aqui é o número de diagonais. Sempre vai ser 2 diagonais. Por quê? Porque as faces de um prisma será sempre um quadrilátero. Então, voltando para cá, para o nosso exercício, aqui vai ficar, ó, o número de diagonais das faces laterais é igual a 2 vezes N, certo? Agora, com relação às diagonais das bases, de baixo e de cima, das bases, né? Como é que vai ficar? Como a base vai ser um polígono de N lados, eu já vou direto aqui para o nosso exemplo aqui, para o nosso exercício. Então vai ser o seguinte, nós temos quantas bases? 2 bases, a de baixo e a de cima. Então vai ser 2 vezes o número de diagonais do polígono. Então, como é que nós calculamos o número de diagonais de um polígono? O número de diagonais de um polígono é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Por que 2 vezes? Porque são 2 bases, a base de baixo e a base de cima. Resolvendo isso aqui, então, cortou aqui, ó, simplificou, vai ficar N2 menos 3N. Então, nós já incluímos aqui tudo o que a gente queria. Nós vamos agora fazer o quê? Tirar as arestas, tá, das faces laterais e das bases, e vamos tirar as diagonais das faces laterais e as diagonais das bases.
que são justamente esses valores aqui que nós chegamos. Ó. 3n, 2n e n2 menos 3n. Podemos simplificar isso aqui mais ainda. Ó. 3n mais 2n dá igual a 5n. Ok, então vai ficar 2n ao quadrado menos n, menos 5n, menos n2 mais 3n. Porque é menos isso daqui, tá? Eu já estou fazendo jogo de sinais já. Logo, isso aqui vai ficar igual. 2n2 menos n2 é igual a n2. Menos n menos 5n, aqui vai dar menos 6n. Menos 6n mais 3n é igual a menos 3n. Colocando o n em evidência, vai ficar n que multiplica n menos 3. Esse é o resultado. Então, esse aqui é o número de diagonais não das faces de um prisma cuja base é um polígono de n lados.